Existem muitos protocolos de BFR diferentes e tentaremos simplificar muitos dos diferentes protocolos que temos no BFR, por seus nomes, e depois falaremos sobre quando usaríamos alguns deles, ou qual a justificativa para usar eles, para que você possa entender a lógica por trás de cada protocolo. Você entenderá que não precisa realmente seguir o protocolo como fazemos em uma pesquisa. Você aprenderá como se basear nos protocolos em sua clínica para atender o seu paciente e a situação clínica que apresenta para você naquele momento. Há 4 tipos principais de protocolos. O primeiro é o IPC, ou compressão pneumática em 1 minuto. Ou também é pré-condicionamento, se for usado na população mais atlética. Ou para eventos atléticos. ITPC é basicamente uma forma completamente passiva de BFR. Portanto, esta é a forma para fazer um passivo, BFR passivo, ou naquele acamado que não pode mexer, o que significa que a pessoa não está fazendo nada, ela está apenas deitada e estamos colocando um manguito pneumático em sua perna ou no seu braço. E estamos bombeando e em seguida desinsuflando. Bombeando e desinsuflando. É completamente passivo para aqueles de nós que trabalham em um ambiente ambulatorial, para aqueles fisioterapeutas como eu, que trabalham em um ambiente laboratorial, e eu não trabalho. Provavelmente, nunca vamos realmente fazer protocolos IPC puros, porque nossos pacientes podem mover, como há alguns bons estudos, mas de pacientes em coma, há trabalhos mostrando o quanto esses pacientes estão perdendo a massa. E o BFR pode mitigar quando feito em segurança. Para mim, principalmente o Katsu. Isso é perceptível quando você coloca o Katsu e o melhor equipamento americano de pneumático. Qualquer um vai te falar qual é a Ferrari e qual é o Honda City. É ruim Honda City? Não, não é ruim. Então, novamente, isso é para seus pacientes que realmente não podem fazer nada. Um paciente ambulatorial, provavelmente, é um indicado para isso. Mas mesmo assim, a gente pode, por exemplo, ele não pode fazer, você pode, pelo menos, mexer os dedos dele, você pode mobilizar os dedos dele, passivo, sem fazer nada. Você, na cama, você não mexe os dedos, você coloca as algemas e faz o passivo que você fazia. Isso já vai ser um estímulo para ele. Eu reafirmo, prefiro muito mais fazer isso com o Katsu. Não tenho nada, não ganho nada de nenhuma empresa. Então, para aqueles de nós em um ambulatório, vamos dizer, qual é o nosso primeiro pilar no BFR? Por onde vamos começar com nossos pacientes? Provavelmente vamos começar com um tipo de protocolo de autoinchaço. Isso vai ser CS, ou Cell Swelling. Os protocolos de autoinchaço são basicamente ter o manguito e estamos fazendo contrações isométricas ou algum tipo de educação neuromuscular com esse paciente. Sempre que temos uma forma ativa de BFR, nunca fazemos uma oclusão completa. Quando temos algum tipo de componente ativo, BFR, nosso IPC é a nossa forma passiva. Existe, então, o IPC, a gente começa com a pressão mais alta, porque ele não faz movimento, ele não faz nada, o inchaço é mínimo. Depois vem o cell swelling, que já baixa as pressões e vai ter um começo de inchaço.
E aí, quando eu jogo para aeróbico e o treino, vai ter muito mais inchaço. Se eu coloco uma pressão e começo a inchar, e principalmente se eu não tenho manguitos pneumáticos, a pressão aumenta muito, o braço vai formigar, a dor vai ser grande e essa pessoa vai arrancar esse negócio porque ele não vai dar conta. Eu estou falando quando você tem aparelhos que você consegue realmente dar o que você está colocando, tá bom? Feitos para isso, feitos para serem BFR. Até o Katsu, que é super controlado. Se eu tiver muito apertado e começa a fazer muito exercício de resistência e meu braço doer, eu sinto isso. E o Katsu fala que precisa ter um sorriso ao fazer o BFR. O Dr. Sato fala isso. Se eu não tenho um sorriso, eu não estou fazendo da forma correta, porque eu estou atingindo a oclusão. Então, a gente tem que passar por esses estágios e estar com ele muito, muito claro durante a fisioterapia. Existe uma relação inversa entre a intensidade de um exercício e quanta pressão colocamos no manguito. Portanto, para a forma passiva, o IPC, com pressão pneumática intermitente, a intensidade é literalmente zero, tá bom? Não estou carregando peso, eu estou acamado passivo, certo? Como se não houvesse intensidade nenhuma, não tem carga. Portanto, as pressões de que precisamos são muito maiores. Mas, no momento em que começamos a ter um inchaço celular e tivermos uma isometria, podemos diminuir essa pressão. E como veremos, o treinamento de BFR, quando aumentamos as cargas, podemos diminuir ainda mais a pressão, como eu havia dito. Portanto, é uma relação inversa entre intensidade do exercício e quanta ação de pressão colocar em todo o braço ou perna desse paciente. Lembrando que o Katsu tradicional não usa pressão e é controlado pelo computador e se chama SCU. E é um controle homeostático com o paciente. A isometria é provavelmente aonde vamos começar com a maioria dos nossos pacientes. Assim que o paciente se acostumar com o manguito, talvez ele consiga se mover um pouco. Uma vez que eles podem andar, quando podemos começar o que é chamado BFR aeróbico. Uma sequência de reabilitação de quando o paciente não pode fazer nada até aeróbico seria assim: farei protocolos IPC primeiro, depois farei deflações e inflação cíclica, que é o IPC, que são quase 100% de pacientes ambulatoriais ou internados. Porque se ele já vai até a sua clínica andando, você já não vai fazer o IPC. Depois, eu vou começar a fazer exercícios de isometria. Então, se eu estou no hospital, a primeira coisa é só IPC. Você vai acostumar ele com aquilo. Eu primeiro não colocaria pressões altas, colocaria pressões baixas, se você consegue, porque o aparelho, os aparelhos mais modernos, eles medem, se for BFR americano, eles medem a IOP para depois você colocar as porcentagens que você quer de trabalho. Então, a minha dica seria, se você está com este equipamento, não colocar apertado demais. Porque quando você aperta muito, aí sim ele vai sentir o arroxo. Então, você começa com IPC, depois você faz exercício de isometria. Depois dessa fase, podemos começar o protocolo aeróbico, que você começa a andar com ele. Uma vez que eles podem andar, um pouco mais ali dentro do ambiente laboratorial. E se ele já chega na sua clínica andando, você já pode mais ou menos começar por aí. E quando podemos entrar com o que é chamado tradicionalmente nos estudos de BFR aeróbico. E já sabemos que é feito em uma esteira ou bicicleta. Ou você pode adaptar. Eu também adapto para fazer um pouquinho de HIIT. Depende de como é que você queira fazer esse HIIT com o teu paciente.
A maioria dos estudos é feita em esteira ou bicicleta e alguns foram feitos com remadores. Isso é, fazer algum tipo de aeróbico com BFR. Novamente, porque está ativo, não vamos estar em oclusão total. É um componente ativo para o paciente. Quando olhamos para a literatura de BFR aeróbico, não estamos apenas obtendo aumentos de força e tamanho muscular, o que normalmente não obteríamos com qualquer tipo de treinamento aeróbico, mas também estamos vendo um aumento no VO2 máximo e muitas outras adaptações de treinamento de longo prazo que esperaríamos com treinamento aeróbico, o que é muito, muito legal. Portanto, para pacientes descondicionados, esta é uma ótima maneira de introduzir o BFR. Pense em seus pacientes idosos. Você está acostumando um paciente descondicionado ou atleta de meia idade que simplesmente não consegue carregar muito peso mais. Você pode fazer os protocolos de caminhada ou protocolos de bicicleta e ganhar, além dos benefícios aeróbicos, aumento de força muscular e massa muscular. Tradicionalmente, o que a maioria das pessoas está acostumada a ver nas mídias sociais é o BFR com o terceiro protocolo, que é de treino de resistência. Então, usar o manguito pneumático com treinamento de resistência, normalmente a intensidade é de 20 a 50% da resistência máxima. 50 é muito. 20 a 30% da resistência máxima. A maioria da literatura está entre 20 e 30% da resistência máxima. Mas você pode usar a BFR com cargas até 50%. Tecnicamente, você pode ir mais alto. Mas, na verdade, vemos que não há muitos resultados indo mais alto com a carga. Porque quando você tem um manguito em alguém fazendo exercício de resistência com porcentagem de resistência máxima alta ou aumentando muito a carga, na verdade, o que ele vai causar é mais desconforto e diminuirá o estímulo mecânico, porque não conseguirá fazer a sequência, a série inteira. Novamente, relação inversa entre a intensidade do exercício ou carga e a pressão que você está usando. E, novamente, o treinamento de resistência BFR é uma forma ativa de treinamento de resistência. Portanto, não estaremos totalmente ocluídos, não levar para o lado oclusão. Essas são as principais formas de BFR. Lembre que nós estamos com pacientes. É tudo igual à sua reabilitação. Você está colocando apenas uma enzima. Se você colocar enzima demais, você vai overcooked. Você vai torrar isso. Vamos usar o timeline de estágios de uma lesão e o tempo da recuperação de uma lesão. Esta é uma boa maneira de podermos conceituar as diferentes formas de BFR e como eu vou construir o meu pensamento. Então, temos pré-cirúrgico, é o nosso pré-reabilitação. Acho que basicamente tudo está aberto em possibilidades em termos de protocolos. Depende do paciente e qual é a lesão que ele tem. Você pode fazer inchaço das células, IPC, treinamento aeróbico ou de resistência. Normalmente, para o paciente pré-cirúrgico, ok? Normalmente, logo após a cirurgia, há algum tipo de precaução. Já existe dor. Você provavelmente não vai poder carregar esses membros com algum tipo de treinamento de resistência. Talvez não possamos nem fazer um aeróbico. A grande maioria, se estiver ambulatorial, não vai poder.
E talvez tenhamos restrições de amplitude de movimento. Sempre algo nessas variações. Provavelmente é quando faremos os protocolos de inchaço celular. Depois que eles conseguem se mover um pouco mais, a gente vai fazer um inchaço celular somente para evitar a atrofia. E depois que eles conseguem se mover um pouco mais, eles têm mais amplitude, vamos trabalhar amplitude de movimento, eles já começam a ter mais amplitude de movimento, talvez um pouco menos de dor, podemos começar a carregar um pouco com aeróbico e protocolos de treinamento de resistência BFR. Então, começamos a entrar no desempenho físico, da performance física. Ele abre a porta para todo o resto novamente, porque há muitos protocolos BFR que a gente está tentando fazer quando faz a performance, é entregar esse paciente um ponto acima do que ele entrou na cirurgia. Sempre melhor do que ele saiu, do que ele entrou. Então, no pré-cirúrgico, você está usando principalmente o BFR para reduzir a atrofia ou esperamos que o estímulo seja suficiente para manter o músculo, certo? Quanto mais forte formos para a cirurgia, provavelmente melhores serão nossos resultados no pós-operatório. Se você conseguir atender antes da cirurgia, o pós-cirúrgico será muito melhor. Você terá outro paciente, a reabilitação será mais acelerada. Após uma cirurgia ou lesão, a fase imediata, seu objetivo é realmente apenas manter e melhorar a capacidade do paciente. Já na fase de fisioterapia e reabilitação, entraremos em campo preparando para trabalhar o aumento da massa muscular e da força, usando o protocolo aeróbico, e assim que der, pulamos para o treino de resistência. Como e quando eu implemento o BFR? Lembrando que Katsu é diferente. Então, antes de tudo, sempre temos que nos perguntar primeiro, a segurança do paciente, ele tem alguma contraindicação ao BFR? Essa lista de contraindicação, ela é relativa. Não é tão preto no branco quando se trata dessas contraindicações. Você deve usar o seu julgamento clínico para determinar se e quando isso pode ser apropriado para usar com seu paciente. Se não tem certeza, converse com a equipe médica, você explica a fisiologia BFR, em conjunto, vocês vão decidir quando iniciar. A próxima coisa que você deve se perguntar é se o paciente pode se mover. Se eles não podem se mover, o que significa que teremos que fazer provavelmente na forma passiva de BFR, que é IPC ou cell swelling. Esse paciente teve uma fratura por estresse, esse que você está vendo na imagem. Então, tecnicamente, ele não pode fazer descarga de peso, mas esta é a primeira vez dele fazendo BFR. Então, fizemos um protocolo IPC com ele. Eu só queria que ele se acostumasse a sentir como é aquele sistema no corpo dele. É a primeira vez que ele faz BFR. Não é porque o paciente pode tolerar cargas de 40% da resistência máxima que vou sobrecarregar ele. Não significa que vou carregá-lo como exercício de 80% de restrição em um braço fazendo BFR, porque se for a primeira vez que esse paciente estiver fazendo, eles não vão gostar e não vão voltar para a próxima sessão, porque provavelmente eu super cozinhei ele, eu estraguei o processo. Fui longe demais. Eu começo com algum tipo de protocolo isométrico ou de inchaço celular, mais principalmente eu faço isometria. Se ele está no consultório ou no estúdio comigo. Posso fazer alongamento com
o BFR nos membros, eu não vou sobrecarregar, eu vou deixá-lo acostumar com aquilo. Isso não necessariamente é uma regra, mas geralmente eu sempre gosto de começar com isso para aclimatar o BFR e em seguida eu poder progredir. Então, esse paciente passou pelo protocolo EPC. Agora você pensa, talvez eu faça o protocolo de inchaço. Talvez agora faça o protocolo de isometria. Novamente, não há certo ou errado com o que você faz com isso. O certo ou errado é você com seu paciente e a segurança desse paciente. Depende de como seu paciente se apresenta. Uma vez que eles estão movendo, podem ter ainda certas precauções de movimento e podem ir iniciando a isometria. Nós nos perguntamos, eles podem tolerar modos de 20% a 40% da resistência máxima? Eu deixo 20% a 30%, é o que você deve pensar sempre quando você está fazendo, 20% a 30% da resistência máxima. Ou seja, eu carrego, vou explicar isso rapidamente. Uma resistência máxima é um peso que eu levanto 100 quilos uma vez e não consigo mais. Então, se eu levantei 100 quilos, eu vou trabalhar em 20% a 30% de 100. Então, vai ser 20 quilos ou 30 quilos. E aí você pensa no seu espectro de fisioterapia, se você está com o seu paciente de fisioterapia. Lembrando que eu estou colocando como pesos, mas idosos nunca chegam a essa tensão, essa intensidade. Então, você pensa, por exemplo, que as nossas faixas TheraBand são resistência. Você pode começar de alongamento, TheraBand e Elastiband, que eu trabalho mais, e progredir e para próprio peso. E depois molas do Pilates são resistências. E depois, se você colocar peso livre, e depois você pode colocar outros tipos de peso. Eu trabalho muito, muito com kettlebell dentro da reabilitação. Normalmente, se eles não puderem, o que vamos tentar fazer, não puder carregar peso, não puder fazer elástico, não puder fazer nada, a gente vai tentar colocar eles para fazer um aeróbico, uma caminhada com baixa carga, a velocidade baixa, às vezes é só caminhar, às vezes eu peço só para caminhar, subir e descer um lance de escada. Então, eu peço para subir e descer um lance de escada e descanso, dou 1 minuto de aeróbico, descanso 30 segundos, ou o contrário, faço o protocolo Tabata. Então, esse paciente está apenas andando com 2 manguitos nas pernas. Novamente, com a caminhada, conseguimos aumentar o VO2 máximo, bem como aumentar o tamanho muscular e a força desse membro inferior, o que se ele não tivesse com manguito, ele não conseguiria aumentar tamanho e força. Algo tão simples quanto andar com 2 manguitos. Você pode ouvir. Por que andar é tão difícil com os manguitos? Parece que eu estou na lua. Andar era fácil. Andar com 2 manguitos fica muito cansativo. Quero enfatizar que, embora possamos aprender tudo isso em uma aula como esta, eu realmente quero encorajar todos que vão implementar isso em sua prática clínica, porque isso é muito bom, é fantástico, mas eu aconselho veementemente uma formação completa antes e espero que todos implementem isso em sua prática, primeiro adaptando, sentindo todo o processo por alguns meses em vocês e depois levando para a prática clínica. Agora, a única coisa que eu não gosto nesse gráfico é que ele diz, eles podem tolerar 20% a 40%? Se a resposta for não, isso significa que eles só podem andar de bicicleta ou caminhar. E isso não é necessariamente verdade. Só porque o paciente não consegue tolerar 20% da carga da resistência máxima, não significa que você não possa começar um treinamento de resistência.
Posso começar algo como séries baixa nesse ponto. Ou posso começar algo como, e eu adoro, uma elevação de perna reta. 10. Se ele fizer 10, ele já vai estar ganhando muito músculo e vai fazer uma coisa que ele nunca fez na vida. Experimenta com você fazer 3 séries de 10 elevação com manguito na perna. Perna reta. O exercício mais básico que a gente faz na fisioterapia. Posso começar algo como séries baixas, como eu disse? Pode ser que a gente não atinja 20 a 30% da resistência máxima, mas tudo bem. Eu posso fazer coisas que são menos de 20 a 30% da resistência máxima com o BFR. O objetivo do BFR deve ser alcançar algum tipo de falha no final da série, chegando muito perto da falha. Portanto, posso estar com 5% da resistência máxima e, ao final das minhas séries, BFR, estou basicamente atingindo a falha muscular. Alcancei meu objetivo. Não precisa ser 20, não precisa ser 30, não precisa ser 40, não precisa ser 50. Precisamos estimular o corpo da forma correta. Mas se vamos usar o modelo tradicional de 20 a 30%, se eles puderem tolerar isso, vamos combinar treinamento de resistência com baixa carga e o BFR. Aqui é fazer as coisas que como já fazíamos, só que adquirindo um manguito junto. Então, fazemos agachamentos com manguito, fazemos afundo com manguito, talvez os push-ups, seja o que for, que podemos evoluir com esses pacientes. Talvez possamos combinar treinamento tradicional de resistência de alta carga sem manguito e depois com BFR com baixa carga. E aí que vamos mergulhar em muitas dessas coisas nesta aula. Como implementamos isso com pacientes que talvez não consigam fazer agachamento. Talvez eles não possam agachar com kettlebell de 10 quilos. Ou talvez possam agachar com 4 quilos na mão. Como programamos o BFR junto com o restante de nossos exercícios de fisioterapia e reabilitação. Quando estamos fazendo muito BFR ou quando não estamos fazendo o suficiente? É por isso que eu quero mergulhar em muitas dessas coisas com vocês. Então, novamente, esta é a visão geral do BFR. Vamos de formas passivas de BFR sem descarga de peso, com compressão pneumática intermitente, ou IPC, de pré-condicionamento isquêmico, depois eles entram em protocolos de inchaço celular. Uma vez que o peso é suportado, podemos fazer muitas coisas aeróbicas em uma esteira, ou se o paciente não puder andar, fazer bicicleta para encontrar o caminho de volta. Depois podemos fazer exercícios isolados e depois exercícios compostos. Talvez eles estejam combinando treinamento tradicional de resistência de alta carga com BFR de baixa carga. Provavelmente isso é só atleta. E é aí que vamos mergulhar em muitas dessas coisas nesta aula de hoje. Como implementamos isso com os pacientes que talvez não consigam fazer um agachamento. Talvez eles não possam agachar com 20 quilos, 10 quilos, um kettlebell na mão. Ou talvez possam agachar com 4 quilos, como eu havia dito. Como programamos o BFR junto com o restante de nossos exercícios de fisioterapia e reabilitação?